dar sequência agora com a palestra do Bruno Starling. Ele é engenheiro civil, gerente de vendas da Rampac, uma empresa multinacional da área de embalagens. Bruno, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Conseguiu abrir? Bom, eu venho aqui apresentar para vocês uma alternativa de embalagem de proteção, ou seja, uma embalagem que fica entre, não a caixa externa, o que vai protegendo os produtos. Então, uma alternativa sustentável a outros materiais que a gente está acostumado a ver no mercado. Então, sempre que nós recebemos alguns produtos, por exemplo, eletroeletrônicos ou produtos de áudio e vídeo, comumente a gente acaba vendo embalagens como isopor, né, ou espumas de poliuretano, espuma de polietileno. Muitas vezes, quando a gente recebe alguma coisa pela internet, recebemos aqueles materiais, um isoporzinho cortado, ou então bolsas de ar, bolsas plásticas. É muito comum a gente ver material realmente plástico sendo utilizado como embalagem de proteção, como preenchimento de vazios. E foi olhando essa realidade do mercado, de que realmente as empresas ainda utilizam muitos materiais plásticos, muitos materiais à base de petróleo, é que surgiu uma ideia da Rampac. A empresa foi fundada em 1972, justamente com esse conceito de desenvolver uma alternativa para os materiais de embalagens plásticas. A empresa hoje ela é a maior fabricante de sistemas ou equipamentos e materiais à base de papel, e tem mais de 25 mil clientes na Europa e nos Estados Unidos. A sede da empresa fica em Ohio, mas hoje, por exemplo, o Brasil é atendido pela Europa. Até comentou, na Holanda é a central da empresa, onde os equipamentos e os materiais são fabricados. Ok? Próximo. Bom, mudar para a embalagem mais reciclável. Por que isso, né? O mais sustentável? Plásticos, que provavelmente eu não estava aqui nas outras apresentações, mas deve ter sido dito, né, que a embalagem plástica ela pode ser reciclável, mas a reciclagem dela não é tão simples. Plásticos, principalmente, você pode ter plásticos de diferentes famílias, plásticos com materiais diferentes, co-extrudado ou com multicamadas, que não necessariamente podem ser reciclados com muita facilidade. O plástico ele é considerado um poluente orgânico persistente, por ele ser muito estável, e ele pode sim causar desequilíbrios ambientais. Tá? Por que usar o material papel? O papel é um material realmente muito mais sustentável, por ser mais fácil de reciclar. Ele é um material que pode ser reutilizável, biodegradável, então tem um apelo, tem a mesma performance, dependendo da forma que ele é aplicado, e ao mesmo tempo é um material muito mais sustentável. Tem um relatório de 2012 que fala que isso na Europa, tá? 24% somente dos plásticos eram realmente reciclados, enquanto 71% do papel já era reciclado. Não tem os números aqui no Brasil, mas imagino que sem dúvida nenhuma o papel tenha muito mais, talvez alguém que esteja em pesquisa ou enfim desenvolvimento saiba, mas realmente o plástico ele não é tão reciclado assim. Se você viaja, por exemplo, para o Nordeste, você anda pelas cidades, você vê plástico jogado na rua, você vê, né, embalagens jogadas que não estão nem no lixo, estão jogadas na rua. E, bom, papel, isso na Europa, 92% do material vem de florestas que são administradas, ou seja, que tem um certificado FSC, né, que realmente eles têm todo o rastreio do material, se realmente ele foi produzido com material de reflorestamento. Tá? Próximo.
Poliuretano, esse é um outro exemplo. Essa embalagem é um pouquinho mais complicada porque ela não é reciclável. Ela pode ser reaproveitada, ou seja, pode ser triturado e tentar fazer um outro material. Precisa de uma tecnologia específica para isso, então é um material de difícil descarte. E ele não pode ser derretido e misturado com outros plásticos. Então, tornando ainda mais difícil determinar o destino desse material. Ele também é um poluente orgânico, considerado um poluente orgânico persistente, por ser também muito estável. E ele a gente vê muito em embalagens de proteção dos dois tipos, que tem o poliuretano de células abertas, que é usado mais em colchão, e célula fechada, usados em embalagens de proteção. Tá? Próximo. Bom, quando nós mudamos para uma embalagem mais sustentável, a gente acaba impactando o consumidor final, quem está recebendo essa embalagem em casa. Então, quando se manda uma embalagem que você sabe que realmente ela é reciclável, que ela é reutilizável, sem dúvida nenhuma, o momento de desembalar fica mais simples. O cliente não tem que ficar tomando a decisão, para onde que eu vou jogar, em qual cesto, será que esse material é realmente plástico, será que essa espuma... né? As pessoas, por exemplo, eu já vi muito falando, espuma de polietileno, plástica, achar que é isopor. E são dois materiais completamente diferentes. Né? Então, ou seja, é difícil você encontrar realmente o destino correto para esses materiais. Papel você fica com um descarte muito mais simples, mais conveniente, né? E até para a imagem da empresa, as pessoas vão perceber que a empresa tem essa preocupação com o meio ambiente. Próximo. Agora isso já vamos lá, na produção, no chão de fábrica, né? Você consegue com papel simplificar o processo de embalagens. Muitas vezes o processo de embalagem acaba sendo mais lento porque você tem que fazer uma pré-produção, preparar o material antes de ser aplicado na hora de embalar. Então, com o papel nós conseguimos fazer uma embalagem just in time, ou seja, você vai embalar a caixa, já sabe quantas caixas vão ser embaladas, você consegue utilizar na hora, não precisa fazer uma pré-produção. Você acaba ocupando menos espaço, então, numa área de produção, que às vezes você tem que ter estoques, cestos, enfim, de materiais que já foram pré-produzidos, utilizando o papel, você já pode fazer essa produção just in time, sem utilizar todo aquele espaço da pré-produção. E, sem dúvida nenhuma, acaba movimentando menos material, porque essa pré-produção, geralmente, ela é feita num espaço separado e é levado para as bancadas de embalagens. Então, essa movimentação demanda tempo, demanda pessoas para ficarem preocupadas em alimentar a linha. Versus com a solução de papel, a gente não precisa ter essa preocupação. Tá? Próximo. Bom, essa parte de simplificar o processo está até relacionado mais com quem vai fazer a gestão dos materiais de embalagem ou vai fazer compras de materiais de embalagem. O poliuretano, por exemplo, você precisa... No caso, mencionando 4 insumos, mas você tem, às vezes, até outros insumos que você precisa levar em consideração. Porque se você tem produtos diferentes, com pesos diferentes, às vezes você tem que mudar o componente. Então, você precisa de mais materiais de embalagens para fazer o mesmo trabalho. Então, imagina, você tem que gerenciar 4 insumos nas suas instalações, versus o papel, você tem um insumo apenas que consegue fazer o mesmo trabalho. Próximo. Bom, melhorar a qualidade da embalagem. Nas bolsas de ar ou até o plástico bolha, né? O plástico bolha ele murcha, ele estoura, né? Muitas pessoas gostam, né? Quase todo mundo gosta de ficar apertando, mas na prática, na hora da embalagem, depois que o plástico bolha é colocado uma carga estática nele, é colocado ou sofre algumas vibrações, essa bolha, dependendo da bolha, se não for uma bolha muito reforçada, ela pode murchar e aí toda aquela capacidade de proteção que ela tinha vai embora. Então, o papel ele não murcha, não estoura, né? Ele tem uma flexibilidade boa, então, se você tem espaços diferentes, às vezes você tem um espaço que uma bolsa de ar, por exemplo, não conseguiria entrar, com o papel você consegue fazer esse preenchimento e essa proteção. Isso acaba reduzindo
a incidência, né, de avarias ou de danos que pode causar no produto durante o transporte e manuseio. Bom, em relação às aplicações de embalagem de proteção, o papel você acaba conseguindo usar em todas as aplicações de embalagem de proteção. Então seria proteção, travamento, preenchimento, separação ou envolvimento do produto. Agora eu vou falar sobre quais as soluções que poderiam ser utilizadas para essas aplicações. Próximo. Bom, proteção e condicionamento. E como eu já tinha mencionado, né, você vai fazer essa parte de evitar que o produto seja danificado durante o transporte. Então, durante o transporte, a gente sabe que as transportadoras muitas vezes não tomam tanto cuidado assim no manuseio das caixas, né, jogam para um lado, jogam para o outro. Muitas vezes vão para um outro centro de distribuição, então até a caixa chegar no cliente final, ela passa por várias etapas no processo de logística. Então, durante esse período todo, o produto tem que estar muito bem acondicionado, muito bem protegido, né? Bom, daí para esse tipo de aplicação de proteção e acondicionamento, a empresa desenvolveu alguns sistemas, alguns equipamentos. E cada um deles tem uma aplicação, atende uma necessidade diferente. Então, ali daquele lado para cá, aquele equipamentozinho pequeno, o que ele faz? Ele transforma o papel em uma almofada de papel. Então, ele tem uma sistemática de amassar o papel e fazer uma costura interna. Dentro dessa costura interna, o papel ele fica mais rígido e, ao mesmo tempo, nas laterais, ele fica macio com ar dentro. Então, você tem, ao mesmo tempo, preenchendo os vazios, você tem a parte interna de proteção. Você pode, inclusive, mudar a gramatura do papel, o tipo de papel que você está sendo utilizado, de acordo com o produto que está sendo embalado. Mas, naquele caso ali, geralmente, caixas menores, produtos menores. Então, ou seja, para não utilizar muito papel, para não ter uma almofada muito grande, ter dificuldade no processo, a empresa desenvolveu esse equipamento que faz almofadas pequenas para caixas pequenas. O segundo ele faz almofadas maiores. Ele pode ser utilizado em produtos leves ou pesados, geralmente atende linhas mais rápidas, que tem uma demanda grande e que precisa de velocidade de produção. Então, ela tem N formas de trabalhar. Você pode trabalhar de acordo com, na própria bancada, o operador ele retira uma almofada, vem outra almofada pronta, ou se ele quiser, ele já prepara 4 almofadas e usa as 4 almofadas, ou seja, você tem N programações diferentes no equipamento para atender a forma de embalagem do cliente. Essa terceira, ela já é um equipamento para volumes menores, ou seja, clientes, vamos supor, um e-commerce que está começando agora e que tem uma demanda pequena, manda, sei lá, 300, 400 caixas mês, e daí ele precisa de uma proteção, um sistema. Ele pode ter um equipamentozinho desse, que inclusive a maioria das vezes fica em comodato no cliente, e ele, com o papel, ele já consegue transformar a almofada e fazer de acordo com a demanda dele. Ou seja, ele vai expedir 10 produtos, ele vai lá e faz a embalagem só para os 10 produtos. Tá? Essa aqui é uma máquina mais robusta, ela geralmente é utilizada para produtos mais pesados, que precisam ser travados dentro da caixa ou até protegidos. E ela trabalha, por exemplo, com 2 camadas, faz almofada também, mas com 2 camadas e até 3 camadas de papel. Então, você consegue ter um material bastante resistente. Nós já fizemos testes, na verdade, com esta e com essa, usando papel, colocando... o motor da Porsche, hoje lá na Europa, é embalado com esse nosso sistema. Então, se faz uns ninhos, uns rolinhos de papel. Como eu falei das costuras, ela fica bastante resistente e é colocada em alguns pontos estratégicos para o produto não mexer lá dentro. Tá? Mas, por exemplo, em servidores grandes, servidores pesados, também peso de 300, 400, 500 quilos, consegue se proteger usando o mesmo sistema. Tá? Próximo. A segunda aplicação seria preenchimento de vazios. Esse preenchimento de vazios, vamos supor, você está numa linha que você colocou os itens na caixa, você tem diversos itens na caixa, você quer preencher os vazios para que os produtos não fiquem balançando lá dentro. Então, geralmente, você preenche na parte superior ou nas laterais. E
a mesma coisa, para não deixar que esses itens batam, né, e possam ser danificados. Próximo. Para esse tipo de aplicação de preenchimento de vazios, a empresa também tem outros sistemas, desde um bastante simples, manual, que simplesmente amassa o papel. Há outros sistemas que também são de bancada, né, um sistema simples, pequeno, você coloca na bancada e o equipamento vai dispensando o papel em cima da caixa. Então, ou seja, o operador não tem que buscar material em lugar nenhum, ele não tem que se movimentar, ergonomicamente fica muito mais simples e melhor para ele, porque o operador está simplesmente colocando o papel, acomodando o papel na caixa, mas o papel está sendo jogado diretamente na caixa. Essa segunda aqui é usada para indústrias, por exemplo, que tem transportadores, esteiras, e a caixa vai passando na esteira, e esse equipamento vai dispensando o papel. O operador só acomoda o papel dentro da caixa. E um terceiro, esse aqui, na verdade tem uma terceira etapa até, esse aqui é um portal que ele lê o tamanho da caixa, determina a quantidade de papel que tem que ser dispensado para preencher os vazios. O segundo dispensa aquela quantidade que foi determinada nessa leitura aqui, e o terceiro já fecha a caixa. Então, na verdade, você tem um sistema 100% automático que lê o espaço da caixa, lê o tamanho da caixa, dispensa o papel e fecha a caixa. E consegue fazer até 900 caixas hora, que já é um volume bem razoável. Não tem muitas empresas que conseguem ter esse output, essa saída de 900 caixas hora. Bom, próximo. Uma outra aplicação é o envolvimento. Eu diria que esse material aqui é o plástico bolha de papel. Então, o que ele é? Ele é um papel craft, que já vem cortado de uma certa forma, que quando ele passa, ou quando a pessoa puxa, quando ele passa na maquininha ou a pessoa puxa, ele abre e forma uma colmeia. E essa colmeia, quando você enrola o produto, ela vai se encaixando e vai criando uma camada de proteção. Geralmente usada para separar os itens, quando você coloca vários itens dentro de uma caixa. Mesma coisa quando você vai numa loja, por exemplo, você vê alguém vai embalar no plástico bolha, vai colocar numa caixa, por exemplo, vários pratos, e tem que separar esses pratos para eles não ficarem encostando um no outro. Isso aqui seria uma alternativa para o plástico bolha. Aí, mostrando um pouquinho mais sobre como é que ele funciona. Isso aqui fica em cima da bancada, é um equipamento bastante simples e pequeno. Ele tem duas formas, ele pode ser elétrico, você liga e aí ele já vai fazer automaticamente, puxar o papel automaticamente. Então a pessoa só tem que enrolar o produto. Ou manualmente mesmo, a pessoa vai puxando, ele vai abrindo essa colmeia e vai enrolando o produto. Aqui é um papel seda, até para dar um aspecto de uma embalagem mais nobre ou mais sofisticadazinha. Então, assim, por exemplo, cosméticos, produtos de decoração, é bem comum a utilização desse produto. Esse produto, inclusive, ganhou alguns prêmios na Europa de inovação e de sustentabilidade. Bom, próximo. Quais os benefícios que, no final das contas, a gente acaba trazendo para os clientes, né? Bom, sem dúvida nenhuma, né, você acaba reduzindo os índices de quebra, aumentando o nível de satisfação do cliente final, que está recebendo um produto que está íntegro. Você aumenta a eficiência do processo, e aí, dentre outras avaliações que nós fazemos, como você acaba reduzindo a quantidade de material utilizado, reduzindo o espaço de armazenagem que você precisa para embalagens, aumentando a velocidade do processo. Enfim, nós fazemos uma avaliação completa no cliente e sempre demonstrando uma redução de custo, que realmente, infelizmente, as empresas querem o benefício de ser mais sustentável, mas não querem pagar mais por isso, né? Então, por isso é que realmente a empresa acaba fazendo toda uma avaliação do processo do cliente para poder mostrar todas as reduções que são possíveis. Bom, assim, pode passar, que eu já falei tudo. Alguns exemplos de projetos de embalagens que nós já fizemos. Então, pode passar. Leitor de código de barras. Como eu tinha mencionado, a almofada ela tem essa costura interna,
e o papel fica bem resistente e ondulado. Então ele fica como se fosse uma cama elástica no meio. E na lateral ele fica com ar dentro. Então essa almofada nós colocamos de algumas formas, que inclusive a empresa oferece constantemente treinamento aos clientes para poder usar menos material. Então não só usar uma embalagem sustentável, mas também usar menos embalagem. Para isso é que acaba tendo uma forma ideal de utilização para que você consiga otimizar esse uso da embalagem. Então, aqui você coloca uma almofada por baixo, duas por cima, fecha o produto fica completamente coberto, completamente protegido, não tem mais contato com a caixa, então em caso de queda ou enfim de algum impacto, ele vai acomodar esse impacto e não vai deixar que danifique o produto. Próximo. Um alarme anti-roubo, também muito parecido o conceito. Nós geralmente colocamos em cruz ou em X para proteger os cantos, né? Porque dependendo do produto, as laterais, né? ou os cantos são mais sensíveis e aonde geralmente acaba sofrendo impacto. Então a gente coloca em X ou em cruz. Próximo. Essa é uma outra formatação que é bem comum. Esses ninhos que nós chamamos de papel, eles servem como um calço de papel, tá? Então, no caso aqui, ó, o primeiro passo, ele colocou o ninho, inclusive um dos sistemas que eu mostrei lá, ele consegue fazer esse ninho automaticamente. Então o cliente já recebe o rolinho pronto só para colocar na caixa. Daí ele coloca o produto, na lateral ele colocou mais 2 ninhozinhos, fechou com o ninho em cima, então o produto fica completamente acondicionado. Ali, ele inclusive tem uma forma de se colocar, que você coloca a almofada de pé e você ganha mais altura. A parte de baixo, onde vai sofrer mais, né, o maior peso do produto, e aonde geralmente acaba caindo, apesar que em teste de queda se fazem todas as faces, enfim, tem todo um procedimento para teste de queda, a parte de baixo é uma parte bastante crítica. Então você consegue ganhar altura com essa almofada e ao mesmo tempo nas laterais você não deixa que o produto fique encostando na caixa, como demonstra aqui ou ali. Tá? Próximo. Um equipamento também eletrônico, mesmo conceito. A facilidade aí é que a máquina ela já faz essa almofada. Você posiciona a almofada na caixa, deposita o produto, desce com o produto em cima da almofada. A sobra da almofada, aqui, ela fecha. Então, ou seja, você não tem que ficar encaixando nada, não tem que ficar quebrando a cabeça. Simplesmente você colocou o produto em cima das almofadas, desce e com essas aparelhos você já fecha a caixa automaticamente. Tá? Próximo. Um drive, parte de automação industrial, né? Também um conceito parecido. Você faz os ninhos embaixo, coloca, trava nos laterais. Geralmente se coloca um ninho numa parte que é mais sensível do produto e não deixando que essa parte entre em contato com a caixa. Tá? Próximo. Uma balança, também bem parecido. Estes conceitos de ninho, de almofadas sobrepostas, você pode usar os dois conceitos ao mesmo tempo, ou enfim, não tem que ser uma coisa necessariamente, você pode usar os dois conceitos juntos. Inclusive, você pode ter produtos, mais de um produto, produtos diversos, sendo separados por essas almofadas. Então, por exemplo, no caso de uma roda, você coloca as almofadas em X, desce com a roda, com as aparas você fecha e coloca outra roda em cima. Então, ou seja, você pode fazer como separador e como proteção. Tá? Próximo. Um motor elétrico, mesmo conceito aqui. Né? Aí foi combinado ninho e a questão de almofadas sobrepostas. Tá? Um equipamento médico hospitalar, mesmo conceito. Você colocou, desceu com o equipamento e fechou com as aparas. Aí as laterais, inclusive você pode dobrá-las para reforçar mais ainda a parte superior, para que não tenha realmente demais. Não, para que a caixa fique mais rígida e você possa fazer empilhamento. Tá? Então você pode fazer dessa forma aqui, mais estruturada, isso mesmo. Ou você pode colocar um ninho
E quando você paletizar, eu colocar uma caixa sobre a outra, você vai ter uma caixa bem mais reforçada. Tá? É basicamente isso, gente. Ou seja, o objetivo era mostrar uma alternativa para o isopor, para as outras espumas que a gente tanto vê aí no mercado. Perguntas? Eu queria saber se vocês já possuem alguma alternativa ou já foi pensado sobre isso, assim, como que produtores menores, né, pequenos produtores, teriam acesso ao sistema de vocês, assim, que não pudesse, por exemplo, comprar uma máquina, mas que quisesse ter esse tipo de serviço, assim, como que isso funciona? Nós não vendemos as máquinas, na verdade. E como que isso funciona, então? As máquinas ficam em comodato nos clientes ou no sistema de aluguel. Mas, como eu mostrei anteriormente, não sei se a gente pode voltar ali. Mais, lá para trás, nas máquinas. Mais um pouquinho. Por exemplo, esse equipamento aqui e esse equipamento são para empresas que têm um pouco mais de volume e mais de demanda. Este aqui, para clientes que têm pouquíssima demanda. Então, na verdade, a gente avalia a quantidade de embalagens que devem ser feitas por mês, por exemplo, o tipo de produto que vai ser embalado, a fragilidade dele, os formatos, enfim. E a gente faz alguns projetos. E determina qual é o tipo de papel, ou seja, qual é a gramatura, porque essas embalagens aqui, você pode ir mudando. Sim, é isso que a empresa faz. Por enquanto fibras longas, exatamente. Por enquanto porque a empresa ela é bastante exigente com o tipo de papel que é utilizado. Então, apesar do Brasil ser um grande fabricante de papel, esse papel aqui precisa ter uma especificação muito certinha. Mas, na verdade, sim, tem equipamentos para diferentes perfis de cliente. Tá? Não tem que ser um cliente grande que... enfim, nós temos clientes de vários tamanhos. Inclusive, a grande maioria dos clientes não são clientes tão grandes assim. Né? Realmente, a empresa ela busca atender todos os segmentos. Logicamente que em termos de volume e faturamento, não de número do perfil dos clientes, tá? Em número de clientes. Poucos clientes grandes e muitos clientes médios e pequenos. Então, não tem essa coisa que é só para a empresa grande multinacional. Tá? Mais alguma pergunta? Bruno, primeiro, obrigado pela apresentação. Acho excelente esses exemplos no final, mostrando a embalagem de produtos valiosos, mais valiosos do que o que a gente encontra muitas vezes no supermercado, e mostra na prática o quanto é importante, nesses casos, proteger muito bem esses produtos. Você pega uma televisão plana, grande, que custa uma fortuna, ninguém, em sã consciência, vai tentar economizar muito na embalagem, porque se fizer, você vai perceber rapidamente que a redução pode custar muito mais do que previsto. Então, são excelentes exemplos, né? Agora, eu vou fazer 3 comentários. Me parece importante você pensar em rever um pouquinho os conceitos no início da sua apresentação, né? Você falou de poluentes orgânicos persistentes. Aí entrou em detalhe técnico que pode ser chato. Mas os plásticos não são poluentes orgânicos persistentes. Você pode entrar, como eu fiz agora no site da Wikipédia, tem uma definição oficial para isso. Então, o que a gente chama de POP são uma família de compostos orgânicos, a maior parte clorados, mas polietileno, polipropileno não são poluentes orgânicos persistentes. A outra coisa, tem que tomar muito cuidado na hora de comparar materiais de forma genérica, né? Por exemplo, se você olha nessa sala como um todo, tem vários produtos, as nossas roupas, o piso, o teto, tem produtos diferentes. Então, simplesmente colocar papel de um lado, plástico do outro, de forma genérica, e falar que um é melhor do que o outro, não faz sentido. Tá? No caso, é só a aplicação de embalagem de proteção, né? E mesmo assim, eu creio que tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E a outra coisa é o conceito de embalagem sustentável. Quando você fala essa embalagem sustentável, isso não existe. Tá? Você vê, por exemplo, a definição de várias associações, a definição oficial, publicações acadêmicas. Embalagem sustentável é um conceito. É alguma coisa complexa. Se não tem de um lado uma embalagem que é sustentável, do outro lado uma embalagem que não é.
Não é assim. É mais complexo do que isso, né? Então, só 3 comentários para... O poliuretano também não é considerado? Agora, até já que uma consulta minha. Não, o poliuretano não é um POP, não é um poluente orgânico persistente, não é. Ele é reciclável? Poliuretano, bom, é reciclável. Agora, se é viável economicamente, isso é outra história, em que condições, onde, como, em que quantidade. Né? Você consegue fazer o isocianato e o poliol novamente com... Essa é uma visão que às vezes a gente tem. Eu estou sentado aqui, pessoal, não estou procrastinando. Estou aqui, ó. Tá? É que depende dessa aplicação, da separação e no que você vai transformar em um novo produto. Quando a gente pensa em pegar esse produto, dizer que vai voltar no material inicial, depois que aconteceu uma reação, é muito complexo. Então, voltar na formação inicial, não. Mas que você consegue ele reciclar esse produto, consegue. Tá? Isso é uma coisa que às vezes a gente fica assim, você transformou, você alterou as cadeias, né? Para você organizar novamente é muito complexo. Tá? Mas dizer que não dá para reciclar é que essas... É feito aqui no Brasil isso? Ou fora do país? Eu nunca parei para eu estudar especificamente isso aí, mas eu vi algumas apresentações que o pessoal estava fazendo na China. Tá? Reuso ou reciclagem? Então ele pega o produto e transforma em um outro produto. Não é a mesma espuma inicial, também são umas placas de espuma, aquela mesma empresa que eu tinha falado que tinha problema da fibra de vidro tinha do poliuretano. No Rio Grande do Sul tem uma empresa que trabalha só com reciclagem de poliuretano, mas não vai voltar para o zero, né? Mas fazem umas placas de espuma bem com boas aplicações. Uhum. Só, Isso é novidade. Porque a gente tinha aquele conhecimento que a gente aprende lá na universidade de termoplástico e termofixo, né? O termoplástico você volta lá no estado natural, o termofixo você não consegue voltar no estado natural, né? Mas o que eles estão comentando é que a reciclagem vai além disso, né? Não é só uma questão de voltar o material no estado natural. Você consegue reciclar para outras aplicações, né? Acho que é mais por aí que eles estão comentando, né? Posso estar enganado, até onde eu conheço, o PU ainda é um termofixo, né? Você tem um bicomponente, né? 2 componentes que você junta e ele não volta mais no estado anterior, né? Peraí que tem gente na fila. Calma aí que você levantou agora. Oi, boa tarde, Bruno. Eu não quero desviar o foco da discussão com relação ao poliuretano, mas me chamou a atenção uma coisa que eu acho um pouco perigosa. A gente não está aqui, claro, o evento não é totalmente científico, cada um vai apresentar ali a proposta que tem, mas assim, eu acho que aqui, quando o Ted comentou com relação ao conceito de embalagem sustentável, acho que houve uma confusão com relação à renovabilidade, né, da madeira, com relação... Então, acho que a gente não pode afirmar que ela é sustentável como se fosse um sinônimo da questão de renovabilidade da madeira que gera o papel. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, se eu entendi errado, me desculpe, mas você falou que o papel usado ele é importado. Então, provavelmente, ele venha de navio para cá. Então, só aí, se você fosse fazer um estudo de avaliação do ciclo de vida e comparar, né, as opções, ele funciona consumindo energia também. Então, tem que tomar... Eu acho que é um pouco perigoso algumas afirmações, né? Porque, assim, se fosse um outro público que talvez não tivesse um mínimo de conhecimento com relação à embalagem, às vezes você pode estar priorizando muito um lado e aí todo mundo migra desse lado para esse. E se você não sabe se realmente aqui é o melhor,
você pode estar ocasionando um impacto muito maior. É a mesma coisa se todo mundo hoje falasse, a partir de agora eu não uso mais papel virgem, eu só vou usar papel reciclado. Aí o que ia ser do papel virgem? Então as pessoas iam ter que reciclar o papel novo, porque no mercado ninguém mais quer usar o virgem, né? Então eu acho um pouco perigoso essas afirmações. A avaliação de ciclo de vida ela é cheia de limitações, mas eu vejo que é uma ótima ferramenta para a gente pontuar certas coisas, porque ela também sai daquela compartimentalização de avaliar só a pegada hídrica, ou só a pegada de carbono, ou só a pegada ecológica. Ela tenta, de alguma forma, unificar tudo, e aí você vai, né, a gente pode parar um pouco com o achismo e ter dados reais. Só que isso, eu reforço a minha fala de ontem, que as empresas precisam abrir as portas para quem quer coletar esses dados de inventário para se fazer a ACV, porque senão vai ficar um empurrando para o outro. E isso não pode cair nas costas só da universidade, né? Hoje em dia eu não sou mais da universidade, mas eu tenho um conhecimento e já passei algumas situações com relação a isso. Então, eu acho que tem que caminhar junto, as empresas têm que abrir a porta, abrir os processos, porque senão não tem ganho só de um lado. Eu não participei do evento anterior, né, das outras palestras, eu cheguei de São Paulo ontem à noite. Uma pergunta que, assim, eu não sou um estudioso dessa parte, sou engenheiro civil, mas não sou químico, ou enfim, não trabalho com polímeros, mas na prática, isso, visitando várias empresas, ouvi de empresas aqui, empresas multinacionais, que eles não podiam fazer exportação utilizando isopor, poliuretano ou até mesmo polietileno expandido, que é um material mais reciclável, de mais fácil reciclagem, porque ele se transforma no próprio polietileno, se derretendo ele. Mas, enfim. Aí vem uma pergunta. Por que, por exemplo, você visita uma fábrica na Alemanha, da Mercedes, e você praticamente não vê plásticos lá? Você vê tudo em papelão, tudo em papel, pouquíssimo plástico. Por que esse drive tão forte na Europa para usar matéria-prima papel e essa aversão tão grande ao isopor, ao polietileno? Não estou falando de outro assunto, tá? Não tem nada a ver com a minha apresentação aqui, mas enfim. Assim vocês ficam me obrigando a circular assim. Vamos combinar então, fica todo mundo de um lado. Assim, livre de virar um debate, mas a resposta minha pessoal com relação a isso é: a ACV, um dos berços da avaliação do ciclo de vida é na Alemanha. Então, assim, provavelmente a opção deles é porque eles têm bancos de dados, eles sabem quanto que 1 tonelada de papel craft na Alemanha custou ambientalmente falando. Eles têm o banco de dados disso, eles sabem quanto de água eu utilizei para produzir 1 tonelada de papel craft, quanto de efluente, quanto de energia. E aqui no Brasil a gente ainda não tem essas informações. E como que a gente faz isso? A gente pega o banco de dados, muda o que o software, o que o programa permite, de acordo com o conhecimento que a gente tem, mas a dificuldade é que a gente tem que garimpar esses dados. E a gente tem que trabalhar com os dados que estão disponíveis. E o papel é justamente esse. A gente vai apresentar os estudos com os dados que estão disponíveis, para daí chegar depois, as empresas elas vão questionar esses dados. Daí a gente vai falar, então, assim, se você quer que a gente seja mais real possível, forneçam os dados reais. Talvez melhore para a situação do papel, ou para o plástico, ou para outra coisa. Mas se esses dados não estiverem disponíveis, a gente vai ter que continuar adaptando base de dados de inventário da Alemanha, por exemplo, para poder usar aqui. Então, a minha resposta é: porque a Alemanha, eles têm esses dados. Então, a gente
aqui tem que usar porque veio de lá. Mas talvez aqui, plantar eucalipto e produzir madeira aqui, pode ser diferente do que produzir lá. Porque daí o eucalipto ou o pinus precisou de uma área para ser plantado, né? Assim como o petróleo precisou extrair o petróleo para produzir o plástico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa comparação. Agora sim, sua vez. Depois aqui do lado, não é lá não, hein? Então nós estamos num ambiente crítico construtivo. Eu achei fantástico, com certeza tem esses fins que muito nos alegram e um fim de sustentabilidade. A questão principal é que cada produto vai focar numa solução. Então você trouxe soluções para inúmeros problemas. Um deles ali, de graça, consultoria aí, a linha branca. Eu não sei em que países que você usa isso para produzir geladeira, fogão, porque infelizmente não tem um programa de logística reversa para esses isopor de geladeira e tal. Então você passa na cidade ali, é aquele lixo que vai ficar espalhado, a reciclagem disso é problemático, então teria que se fazer uma avaliação e você perdeu todas as palestras, mas existem programas de ecodesign que poderiam ser instruídos para acompanhar essa maravilha das apresentações dos produtos caros. Então, a verdade é que queremos trazer um bem para o meio ambiente ali. Sem dúvida alguma, tem um monte de critérios excelentes, está aprovado, agora a questão é custo-benefício, que raio que é produzido tudo isso. Na Europa está confirmadíssimo que é a melhor opção, deve ter um laudo, mas vamos tentar tropicalizar isso e trazer para cá, e aqui tem as faculdades, as universidades que podem até apoiar isso no futuro. Mas o mercado do Brasil vai aceitar, com certeza, ele é bem favorável ao meio ambiente, cada caso tem que ser estudado, mas parabéns. Bom, eu gosto muito de máquina, então é sacanagem, comigo é bullying, né? Eu gosto de ver as máquinas, eu gostei de todo o processo que ela faz. Não que eu não gosto das pessoas, eu gosto das máquinas, gosto mais das máquinas, né? Aquele negócio todo, né? Então eu gostei demais. E eu gostaria de entender assim um pouquinho melhor. Quando você chegou a fazer algum estudo para entender essa questão de degradabilidade, igual a nossa colega falou, não, a gente é papel, a gente acaba jogando ele no solo e ele faz a recuperação. Chegou a fazer algum estudo sobre isso, por exemplo? Quanto tempo ele degrada? Será que, por exemplo, é utilizado alguma coisa que vá efetivamente tirar essa degradabilidade, né? Ou será que não? Ou será que, por exemplo, o pessoal usa alguns conservantes para poder fazer a termossoldagem ou fazer a aplicação do equipamento? Porque eu achei engraçado, porque como a máquina está fazendo o dispositivo, por que eu não posso usar o papel craft? Não sei se você já tentou fazer esse teste, botar o papel... Não pode usar? O papel craft do nacional. Então deixa eu explicar. Não. Se for papel craft lá e a gente estiver usando o mesmo material, fica não tem a ver com a máquina. Não tem a ver com a máquina. Não tem a ver com a máquina? Não. Tem a ver o seguinte, a empresa ela especifica, por exemplo, que nós vamos fornecer um papel de 90 gramas com 500 metros. Então, um pacote, a gente chama de fan folded, né, que é aquele pacote sanfonado. Se chegar a ver ali. Aqui dá para ver, ó. Um pacote sanfonado de gramatura 90, papel craft virgem, por exemplo. Tá? Sim. Só que a espessura dele, mesmo o papel de 90 gramas, ele pode ter variação na espessura. Entendi. E aí o que acontece? Nós fornecemos um pallet, por exemplo, com 24 fardozinhos desses. Sim. E aí ele vem, vamos supor, com a variação na espessura. Aí o cliente recebe 3 pallets, ele olha... Poxa, aquele pallet ali é muito menor que o outro. Você está me roubando. Você não me mandou a mesma quantidade. Então, os pallets têm que ir completamente iguais. Tem que ser da mesma altura. Ou seja, o papel ele tem que ter a mesma espessura ao longo de todo o uniforme. E isso não é tão simples. Muito fabricante nem quer se dar o trabalho de fazer isso. Entendi, por exemplo... Uma outra, só para tirar essa dúvida. Então, o nosso problema é só a tecnologia... mecânica que nós temos hoje para fazer essa avaliação e a gente ter o desempenho, a uniformidade no produto. Sim. Então, por exemplo, inclusive, você quer saber, se você pegar o papel craft, botar na máquina, vai fazer sim. Eu ia fazer exatamente isso. Eu ia falar, quero testar esse negócio agora!
É impressionante, eu ia fazer isso. Aí, quando a gente... Eu falo, cadê vira, a máquina tira que essa eu vou testar? Tá, não, essas perguntas acabam acontecendo porque foram cunhados vários estudos, né, nesse negócio. Por isso que até o Leandro estava falando da questão da CV. Porque a gente tem esse negócio. Não, você está gastando combustível para trazer lá do outro país para cá, né? Aí aumenta a tua pegada de carbono, aquela coisa toda. Não sei se a gente entra só nessa visão, mas eu gostaria de entender por que esse consumo, por exemplo, o papel e celulose Suzano, né, que tem tanto poder para desenvolver essas bobinas ou fazer essa produção tão alta de papel, ela não consegue te entregar uma condição mínima para você poder fazer a sua atividade aqui. É isso que é só um desabafo, é uma frustração que eu estou vendo, né? Eu gostaria daí de entender como que é a degradabilidade desse material que você traz aqui. Tá, em relação a dois assuntos diferentes, né? Em relação ao papel que você perguntou, por que não o papel nacional? Sim. Na verdade, tem um papel da Klabin, um papel para uma aplicação que já foi aprovado pela empresa, tá? Os materiais eles podem ter de 50 gramas, 70 gramas, 90 gramas, 110 gramas. Estou falando que a gente usa aqui. E combinação deles. Então, 50 com 70, 70 com 70 e tal. No Brasil, a maioria do papel craft sendo produzido, que é mais fácil e rende mais para o fabricante, é alguma coisa acima de 90 gramas. 70 gramas, mais ou menos. Agora, 50 gramas já começa a ser chato para o grande fabricante, para o nosso Suzano. Então, já começa a limitar o número de empresas que estão dispostas a trabalhar com esses materiais. Tá? Uma outra coisa, nós não temos equipamento, pelo menos aqui no Brasil que a gente investigou, não conseguiu uma empresa que pudesse fazer o serviço para a gente, ou a gente teria que fazer essa instalação que faça esse fanfold dessa forma que é feito nesse papel aqui. Nenhuma empresa? Ainda não. Ainda não. Gostei de ouvir isso. Se puder... Essas coisas me interessam, né? Tá. Legal. Quem mais? Bom, enfim, então, mas nós já buscamos alguns parceiros ou empresas. O mercado de papel, essa parte de conversão de papel aqui no Brasil, a impressão que eu tive, visitei vários, é um mercado bem informal, bem complicado. Multinacional, se falar que vai te entregar 300 metros, vão ser 300 metros, não é 297. E aqui, se você for ver bobinas de papel, geralmente é vendido até por quilo. Se pergunta quantos metros, ninguém sabe. Acho que talvez nem o fabricante saiba quantos metros tem. Eu já visitei clientes que falam, não, eu já uso o papel e compro em bobinas. Eu falei, posso dar uma olhadinha no estoque? Aí... eu fui lá e vi. Tinha bobina assim, de vários tamanhos. Eu falei, mas tem vários materiais, como é que você compra? Eu compro a bobina. Eu falei, não, mas as bobinas são diferentes. Não, é porque uma está mais apertadinha do que a outra, né? Então, foi o seguinte, vamos pesar? Pesamos. Tinha pesos variados. Então, eu falei, qual você está comprando? A mais leve ou a mais pesada? Né? Qual que é? Você tem vários preços com vários produtos? Não, tem um produto, um preço. E ele produto não é a mesma coisa. Né? Detalhe, a qualidade do papel também é diferente. Ele tinha reciclado, tinha virgem, estava um monte de coisa misturado. Que samba do crioulo todo. Então, o cliente realmente não sabe o que está pagando. Agora, no caso de uma multinacional, ela não vai te fornecer, isso, claro. Ela vai ter que ser aquilo ali. Então, o nível de exigência é um pouquinho maior, tá? É mais por aí. É o papel craft comum, só que não tem nada, só que com essas especificações e essa formatação, mas não é um papel especial com uma resina, ou sei lá com que, outra coisa que não tem nada disso. Cláudio? Então, bom, uma dúvida um pouco mais de leigo, então, que se a gente pensar em papelão ondulado, né, a gente sabe que um bom papelão ondulado, né, você tem as capas de craft virgem, mas o miolo normalmente é reciclado, né? Uhum. Até porque ele precisa ter maleabilidade para ondular, então tem que ser o reciclado no meio ali. Uhum. Se não é possível usar esse reciclado no teu processo, em algum momento ele não atende por algum requisito técnico mesmo, enfim, uma vez que ele tem essa maleabilidade maior do que o craft virgem, né? É possível e é utilizado em alguns casos,
mas vai do tipo de embalagem, do tipo de produto que está sendo embalado. Para preenchimento de vazios, por exemplo, que você não precisa de uma resistência mecânica muito grande, você não precisa que o papel tenha tanta resistência, mais volume, você pode usar o reciclado. Ah, não, aquele ali, você puxa ele tem uma resistência mecânica bastante grande você não consegue rasgar o papel. E esse aí, então, tem que ser de fibra longuíssima, para ele ter toda essa resistência que ele tem. O que vai em contato com o objeto é o papel seda. Talvez esse seja o segundo motivo, tá? Ter o seda. Não, deve ser. Deve ser. Tá? Alguma pergunta a mais? Eu acho que ele queria fazer uma pergunta. Quem? Espera aí. Não pergunta o preço, porque mais ou menos esse é pergunta ou não é? Vou fazer só metade da pergunta e aí depois eu respondo. Não, na verdade, assim, foi uma dúvida que aí tu mais ou menos respondeu, mas eu vou fazer a pergunta. Tu não conseguiria resolver comercialmente quando o cara fala assim, pô, mas tem menos altura de papel aqui? Eu não sei se eu entendi direito. Tu falou que tu acha que o cara vai achar que tu tá roubando ele pela altura do papel. Comercialmente tu não conseguiria resolver isso? Pô, mas eu tô te vendendo por peso. Olha só, como eu falei, a empresa tem mais de 25 mil clientes. Você imagina se começar a pipocar ou novos clientes que eu estou recebendo um pallet desta altura e um pallet desta altura. E como você tem vários pacotinhos, né, vários fardos um em cima do outro, quando você começa a ter uma diferença de altura entre eles, você vai acumulando aquela diferença, pode dar uma diferença razoável. A bobina é a mesma coisa. Tanto que naquele caso eu quis pesar, porque se pesasse, desse o mesmo, poxa, realmente então tem um bem mais grosso, era meio complicado porque a diferença era muito grande. Isso, a tensão que foi colocada no rebobinamento não foi tão grande, pode acontecer, mas a empresa quer ter realmente a especificação técnica. A bobina tem que ter aquele diâmetro, com aquela espessura, assim, para não ter variação nenhuma. Gera menos dúvida, não tem que ficar explicando muita coisa. E eles tiveram um problema no passado, tá? Diz que eles tiveram um problema antes no passado, por causa disso. Então, por exemplo, tem fardozinho com 500 metros. Aí vamos medir agora os 500 metros aqui. Não dá, né? Então, tem que ter o mesmo peso, a mesma medida, a mesma espessura. Tem que ser o mesmo produto, idêntico.